Você já viu uma família entregar à própria filha documentos oficiais de demissão como presente de aniversário, enquanto filmava sua reação para se divertir? Foi exatamente isso que aconteceu comigo no meu aniversário de 31 anos. Enquanto outras famílias dão joias ou viagens de presente, a minha orquestrou uma humilhação pública. Minha irmã segurou o celular, gravando um momento histórico em que eu abri o envelope. Minha mãe sorriu com satisfação ao anunciar: "De todos nós! Olá, sou Gianna Dixon, 31 anos. Hoje, quero compartilhar a história da reviravolta mais dramática da minha vida. Quando minha família me renegou pensando que eu era apenas uma garçonete fracassada, sem saber que eu estava prestes a subir ao palco como diretora de uma corporação hoteleira bilionária. O que eles não perceberam foi que sua crueldade veio na hora certa. Eu já havia assinado um contrato que mudaria tudo, mas estou me adiantando. Deixe-me levá-lo de volta ao lugar onde tudo realmente começou. Se você está assistindo a isso, inscreva-se e me diga de onde você está assistindo." Crescer na família Dixon significava viver à sombra do sucesso. Meu pai, Robert Dixon, era diretor financeiro da Temps Corporation, supervisionando uma receita anual de 500 milhões. Minha mãe, Eleanor, dirigia a Eleanor Foundation com um orçamento de uns 50 milhões de reais, organizando galas que apareciam nas páginas sociais. Minha irmã, Victoria, 3 anos mais velha, tinha acabado de fechar uma aquisição de 200 milhões de reais como associada sênior da Baker & Associates. E então havia eu, uma recepcionista no Meridian, restaurante com 2 estrelas Michelin em Chicago, ganhando 65 mil por ano. No último dia de ação de graças, as comparações começaram antes mesmo de o peru ser cortado. "Diana ainda está servindo mesas?" Minha mãe perguntou com a voz cheia de decepção. Ela disse isso como se eu estivesse confessando um crime. Na sua idade, eu já fazia parte de 3 conselhos. Meu pai nem sequer olhou para mim. Quando seu sócio perguntou sobre suas filhas, ele apontou apenas para Victoria. "Esta é Victoria, a nossa advogada. Ela cuida de todas as nossas negociações complexas." Eu fiquei ali, invisível. Victoria tinha atualizado recentemente seu LinkedIn. Orgulhosa por seguir os passos dos meus pais na liderança empresarial, nenhuma menção a uma irmã. Era como se eu tivesse sido apagada digitalmente da narrativa familiar. Mas David Brennan, o gerente-geral do Meridian, viu algo que eles não viram. Depois que eu lidei com uma crise com executivos japoneses no mês anterior, ele me chamou de lado. "Gianna, a maneira como você lidou com a situação de Yamamoto ontem foi excepcional. Você não apenas salvou a noite, como transformou isso em um contrato de catering de 2 milhões de reais." A resposta da minha família quando mencionei isso no jantar: "Sorte que outra pessoa estava lá para limpar a bagunça para você." Eles não tinham ideia de quem estava observando naquela noite. A exclusão começou pequena, mas se tornou mais deliberada. O baile de gala de caridade de janeiro, o evento de destaque da minha mãe, chegou sem meu convite. "Não seria apropriado, querida," ela explicou. "Nossos doadores esperam um certo calibre de participantes." A dor se aprofundou quando vi as histórias da Victoria no Instagram sobre o evento. Lá estava ela, com uma taça de champanhe na mão, parada onde eu deveria estar, com o sorriso de alguém que pertencia àquele lugar. Os jantares trimestrais de investidores do meu pai se tornaram outro território proibido. Eu cresci nesses jantares conversando com CEOs desde os 12 anos. "Agora esta é Victoria. Ela cuida dos nossos assuntos jurídicos", ele dizia, enquanto eu servia aperitivos com o meu uniforme de restaurante, tendo corrido para ajudar depois do meu turno. Até as fotos de família se tornaram estratégicas. O cartão de Natal da família Dixon mostrava 3 pessoas. O fotógrafo havia recebido instruções para fotografar apenas a família imediata. Fiquei sabendo disso quando nosso primo me mandou uma mensagem perguntando se eu estava bem. "Você está sendo muito sensível", disse Victoria quando a confrontei. "É apenas networking de negócios. O que você contribuiria? Recomendações de vinhos." Mas David Brennan percebeu tudo. Sua habilidade de ler as pessoas é extraordinária. Ele me disse depois de me ver lidando com uma mesa de executivos da Fortune 500. "A delegação japonesa solicitou especificamente que você servisse seu jantar privado na próxima semana." "É apenas hospitalidade", respondi. "Não", David corrigiu. "É um dom.
As pessoas certas vão reconhecer isso. Naquela noite, enquanto eu limpava as mesas e minha família participava de outro evento para o qual eu não fui convidado, chegou um e-mail que mudaria tudo. O remetente era M. Whitmore, do grandplazahotels.com. O assunto era sobre seu serviço excepcional. Minhas mãos tremiam quando o abri na sala de descanso do restaurante. O que minha família se recusava a ver, os números não podiam esconder. Eu falava 4 idiomas fluentemente: inglês, japonês, francês e árabe. Meu diploma em gestão hoteleira pela Northwestern veio com uma média de 3,9 e uma tese sobre inteligência cultural em serviços de luxo. Mas para eles, eu estava apenas servindo água e anotando pedidos. O incidente com Yamamoto deveria ter aberto os olhos deles. 8 meses atrás, o CEO Yamamoto da Yamamoto Corporation chegou para sua reserva, mas descobriu que sua mesa havia sido dada a outra pessoa devido a um erro no sistema. Ele ficou furioso, pronto para sair e levar toda a sua equipe executiva com ele. O maître entrou em pânico. Eu me aproximei, fiz uma reverência adequada e pedi desculpas em japonês perfeito. Não o japonês dos livros didáticos, mas aquele que mostrava que eu compreendia a gravidade do nosso erro. Ofereci a ele nossa sala de jantar privativa. Selecionei pessoalmente um menu que refletia as especialidades de sua cidade natal e passei 3 horas garantindo que todos os detalhes superassem as expectativas. No final da noite, Yamamoto não apenas nos perdoou, ele assinou um contrato de catering de 2 milhões de reais para as conferências internacionais de sua empresa. Ele me entregou seu cartão de visita com as 2 mãos, um sinal de profundo respeito. Sua filha nos salvou, disse David à minha mãe quando ela veio almoçar na semana seguinte. Ela transformou um desastre em nossa maior conta corporativa. A resposta da minha mãe: bem, felizmente alguém com autoridade real estava lá para fechar o negócio. Mas outra pessoa estava observando naquela noite. Marcus Whitmore, CEO da Grand Plaza Hotels, estava jantando na mesa ao lado. Ele viu tudo: minha compostura, minha fluência cultural, minha capacidade de transformar crises em oportunidades. Seu e-mail foi breve. Senhora Dixon, acredito que seus talentos estão sendo desperdiçados. Você consideraria uma conversa sobre o seu futuro? Marcus Whitmore. Minha família achava que eu não era ninguém. Marcus Whitmore pensava o contrário. O custo de permanecer em silêncio estava aumentando de maneiras que eu não podia mais ignorar. O rosto do meu médico estava sério durante meu check-up. Seus níveis de cortisol estão perigosamente altos, Diana. Esses ataques de pânico, a insônia, seu corpo está gritando por mudanças. Esse tipo de estresse contínuo está envelhecendo você por dentro. 3 medicamentos para ansiedade estavam no meu armário de remédios. Comecei a ter enxaquecas durante os jantares em família. Minhas mãos tremiam quando meu telefone mostrava que minha mãe estava ligando. Você tem 31 anos, meu terapeuta me lembrou gentilmente. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão sem considerar a reação da sua família? Não consegui responder. Até minha vida amorosa foi prejudicada. James, o banqueiro de investimentos com quem eu estava saindo, terminou o relacionamento depois de conhecer minha família. Eles passaram o jantar inteiro explicando por que você não era boa o suficiente para mim, disse ele. E você ficou sentada lá. Minha conta bancária contava outra história de sacrifício. Doei os 3.000 reais para a fundação da minha mãe em dezembro e os 5.000 reais em novembro para o projeto especial dela. Família apoia a família, ela dizia, embora o apoio fosse apenas unilateral. Minhas economias haviam diminuído a nada enquanto financiava a imagem deles. O ponto de ruptura veio quando descobri a verdade sobre minhas doações, em uma reunião do conselho da fundação para a qual não fui convidada. Minha mãe anunciou que eu havia contribuído pessoalmente com 50.000 neste trimestre. Meu dinheiro apresentado como dela. Você precisa de limites. Meu médico insistiu em revisar os resultados dos meus exames. Isso não é sustentável. Seu corpo não vai tolerar isso por muito mais tempo. Mas como estabelecer limites com pessoas que não acreditam que você os merece? Que veem sua existência como uma extensão da reputação delas? A resposta estava esperando na minha caixa de entrada. Marcus Whitmore havia enviado uma resposta. Senhora Dixon, eu não faço ofertas 2 vezes.
Vamos discutir o seu valor? A pressão se intensificou como uma panela prestes a ferver. A mensagem da minha mãe chegou na terça-feira. Preciso que você sirva no baile de gala da fundação. Vista seu uniforme do restaurante. Sem remuneração, é claro. É para caridade. Quando hesitei, ela acrescentou: é o mínimo que você pode fazer, considerando que ainda estamos declarando você como dependente para fins fiscais. As palavras do meu pai foram ainda mais dolorosas durante nosso almoço mensal. 31 anos, Diana. Quando você finalmente fará algo que nos deixe orgulhosos? Victoria já era sócia na sua idade. Tenho orgulho do meu trabalho, disse baixinho. Servir aperitivos, ele pediu a conta. Isso não é uma carreira. É o que estudantes universitários fazem para ganhar dinheiro para cerveja. A crueldade de Victoria vinha envolta em falsa preocupação. Ela me encaminhou uma oferta de emprego. Assistente executivo procurado deve ser proficiente na preparação de café e gerenciamento de agenda. Isso parece mais a sua cara. O CEO também é solteiro. O anexo incluía uma nota. Eu poderia dar uma força. É hora de você encarar a realidade sobre suas limitações. Minhas limitações? Eu tinha acabado de ajudar o Meridian a garantir uma indicação ao James Beard através das minhas pontuações de atendimento ao cliente, mas eles nunca saberiam porque nunca perguntariam. A paciência da família está se esgotando. Minha mãe me alertou durante o que seria nossa última ligação. Ou você se destaca ou sai do caminho. Não podemos continuar inventando desculpas para você em eventos sociais. Sair do quê? Da minha própria vida. O e-mail de Marcus Whitmore estava na minha caixa de entrada há 3 dias. Naquela noite, depois de chorar no meu carro, após mais um jantar em família, em que fui tratada como uma empregada, finalmente digitei minha resposta. Senhor Whitmore, estou pronta para discutir meu valor. Quando podemos nos encontrar? Sua resposta chegou em poucos minutos. Se você já se sentiu subestimado pelas pessoas que deveriam mais te apoiar, escreva "Eu me identifico" nos comentários abaixo. A próxima parte desta história mostrará que, às vezes, as pessoas mais próximas de nós são as mais cegas para o nosso verdadeiro potencial. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificação para não perder o clímax dramático desta história. 28 de fevereiro de 2024, Desnavai, no Château Lumière. Meu jantar de 3 de meu aniversário, supostamente uma comemoração. Minha mãe insistiu no local, o restaurante francês mais exclusivo de Chicago, onde uma única refeição custava mais do que eu ganhava em uma semana. Reservamos a sala privada, anunciou ela, com uma voz excepcionalmente alegre. A família estendida estará lá. 15 pessoas que te amam. A lista de convidados era estratégica. Tia Patrícia, tio Thomas, primos de North Shore, todos testemunhas do que quer que tivessem planejado. Victoria chegou cedo, montando o que ela alegou ser uma câmera para memórias familiares. Você vai querer se lembrar deste aniversário, disse ela, ajustando o ângulo para capturar meu lugar perfeitamente. Minha mãe pediu champanhe de cristal, ou esticengolais da garrafa. Nada menos que o melhor para uma ocasião tão especial. Ela anunciou em voz alta, o suficiente para que as mesas vizinhas ouvissem. Ela ergueu a taça para um brinde, ao futuro de Diana, que ele finalmente comece. As palavras soaram como uma ameaça disfarçada de bênção. Meu pai ficava olhando para o relógio como se estivesse cronometrando algo. Victoria não conseguia parar de sorrir. Seu celular estava estrategicamente posicionado para capturar tudo. Os primos cochichavam entre si, claramente cientes do que estava por vir. Temos algo especial para vocês esta noite, disse minha mãe, com um sorriso tão afiado quanto a faca ao lado de seu prato. O que eles não sabiam era que eu já havia assinado meu contrato com o Grand Plaza em 10 de janeiro. Minha data de início, 1º de março, estava a menos de 36 horas de distância. Minha carta de demissão do Meridian já estava escrita, esperando em meus rascunhos. Antes de comermos, meu pai anunciou: temos seu presente. A sala ficou em silêncio. Victoria apertou o botão de gravar. O ataque verbal começou antes que os aperitivos chegassem, cada membro da família falando em sua vez, como se tivessem ensaiado. 31 anos, minha mãe começou, sua voz ecoando pela sala privada. 31 anos e você ainda não tem nada para mostrar.
Nós lhe demos todas as oportunidades, acrescentou meu pai, sem olhar nos meus olhos. Escolas particulares, mensalidades universitárias, contatos, tudo desperdiçado. Victoria inclinou-se para a frente com a câmera ainda gravando. Você nos envergonha, Gianna. Toda vez que temos que explicar o que nossa irmã faz para ganhar a vida. Ainda servindo mesas. Tia Patrícia interrompeu, seus diamantes refletindo a luz. Oh, querida, na sua idade. Que pena, tio Thomas concordou. Seus primos são todos diretores, vice-presidentes e você é o que? Qual é o termo? Uma recepcionista? Cada palavra era precisamente direcionada, projetada para causar o máximo dano possível. Os funcionários do restaurante pareciam desconfortáveis, reconhecendo que uma de suas colegas estava sendo destruída por sua própria família. Eu permaneci em silêncio, cortando meu foie gras em pedaços perfeitos e uniformes. Minha calma incomum parecia deixá-los inquietos. Nada a dizer, minha mãe insistiu. Nenhuma defesa, nenhuma promessa de melhorar. Estou ouvindo, eu disse simplesmente. Por favor, continue. Minha compostura os tirou do roteiro. Victoria aproximou a câmera do meu rosto, procurando lágrimas que não vinham. Temos sido pacientes, disse meu pai, recuperando-se. Mas a paciência tem limites. Assim como as obrigações familiares, acrescentou minha mãe, pegando sua bolsa. O que nos leva ao seu presente. O envelope dourado apareceu como um veredicto. A sala prendeu a respiração. Victoria segurou o celular com firmeza, não querendo perder um segundo da minha humilhação. Feliz aniversário, Diana, disse minha mãe, deslizando-o pela mesa. De todos nós. O envelope parecia mais pesado do que o papel deveria ser. Dentro, em papel timbrado da família Dixon, o mesmo papel timbrado que meu pai usava para negócios de milhões de dólares, estava o presente de aniversário mais cruel que se poderia imaginar. Nós, a família Dixon, por meio deste, renegamos formalmente Jana Marie Dixon, com efeito imediato. Ela não é mais reconhecida como membro desta família, não tendo direito a nenhum apoio, herança ou associação com o nome Dixon em qualquer capacidade profissional. 3 assinaturas na parte inferior. Robert Dixon, Eleanor Dixon, Victoria Dixon. A data, 28 de fevereiro de 2024. Meu aniversário. A câmera de Victoria capturou tudo. O leve tremor nas minhas mãos, o jeito como li 2 vezes, o dobrar lento ao colocá-la de volta no envelope. A sala estava silenciosa, exceto pelo jazz suave tocando ao fundo. Uma trilha sonora surreal para minha deserdança. Bem, minha mãe perguntou, esperando lágrimas, implorações. Uma cena digna da gravação de Victoria. Coloquei o envelope na bolsa com o mesmo cuidado que usaria para um contrato. Obrigada, disse eu com a voz firme como granito. Isso torna tudo mais fácil. A confusão nos rostos deles quase compensou a dor. Mais fácil? Meu pai balbuciou. Você está me dando exatamente o que eu preciso. Levantei-me, colocando meu guardanapo ao lado da taça de champanhe intocada. Prova escrita de que não lhe devo nada. Aonde você vai? Minha mãe perguntou. O show ainda não acabou. Olhei para cada um deles. Essas pessoas que compartilhavam meu sangue, mas nunca viram meu valor. A câmera de Victoria ainda estava gravando, capturando a perplexidade deles em vez do meu colapso. Meu show começa amanhã, eu disse pegando meu casaco. E vocês não estão convidados. A última coisa que ouvi foi minha mãe respirar fundo quando saí, deixando-os com seu champanhe de Deutsche News e sua própria confusão. 8 meses antes, tudo havia mudado em uma única noite. A crise Yamamoto se desenrolou diante dos olhos dos convidados mais prestigiados do restaurante, incluindo um homem quieto que jantava sozinho na mesa 12. Marcus Whitmore me observou lidar com o desastre com o CEO Yamamoto. Ele observou enquanto eu alternava perfeitamente entre o inglês e o japonês. Percebeu como eu lia a linguagem corporal do executivo. Viu-me transformar sua fúria em satisfação. Enquanto os outros viam uma recepcionista a resolver um erro de colocação, Marcos viu algo completamente diferente. Você percebeu que a verdadeira preocupação daquele homem não era a mesa, disse-me Marcos mais tarde. Era o respeito, a perda de prestígio. Você devolveu-lhe a dignidade, fazendo-o sentir-se como a realeza. Isso não é serviço, é arte. Depois de Yamamoto sair, Marcos aproximou-se de David Brennan, a jovem que lidou com aquela situação.
Fale-me sobre ela. O elogio de David foi efusivo. Gianna Dixon, a nossa melhor funcionária, fala 4 idiomas, nunca se abala. Lembra-se das preferências de todos os hóspedes. Ela está desperdiçada como recepcionista, mas não quer sair. Obrigações familiares, acho eu. Marcos deixou o seu cartão de visita com David. Dê-lhe isto. Diga-lhe que gostaria de discutir o futuro dela. A troca de e-mails que se seguiu foi cuidadosa e profissional. Marcos não prometeu nada inicialmente, apenas fez perguntas. Como eu via o futuro da hospitalidade de luxo? Como eu projetaria um programa de experiência do hóspede para clientes internacionais? O que estava me impedindo de avançar? As expectativas da família? Eu escrevi honestamente que eles não entendem esse setor. Talvez Marcos tenha respondido: você precisa de uma nova família, uma família profissional que reconheça o talento quando o vê. O logotipo do Grand Plaza Hotel, em sua assinatura, representava 32 propriedades em todo o mundo, 3 bilhões em receita anual e um CEO que acabara de decidir que eu valia a pena ser recrutada. O processo de entrevista com o Grand Plaza foi diferente de tudo o que minha família consideraria um negócio legítimo. Foram 5 rodadas ao longo de 3 meses, todas conduzidas em sigilo absoluto por insistência de Marcos. Quero avaliá-lo sem interferências, disse ele. Sem conexões familiares, sem suposições, apenas suas capacidades. A primeira entrevista foi na propriedade principal do Grand Plaza. Atravessei o saguão de mármore com o meu melhor terno, aquele que minha família zombava por ser exagerado, e peguei o elevador executivo até o 47º andar. A segunda rodada envolveu um estudo de caso. Projetar um programa completo de experiência para hóspedes da realeza do Oriente Médio em visita a Chicago. Passei 70 horas pesquisando e criei uma proposta de 40 páginas que abordava tudo, desde arranjos para salas de oração até requisitos alimentares que iam além da simples conformidade com as normas halal. Isso é excepcional. O membro do conselho que analisou a proposta disse: você pensou em detalhes que nossa equipe atual não percebeu. A terceira rodada foi com o próprio Marcos. Ele perguntou: diga-me, o que você faria se tivesse recursos ilimitados e ninguém lhe dissesse que você não era suficiente? Respondi: eu revolucionaria a forma como a hospitalidade de luxo trata a inteligência cultural. Não como um complemento, mas como a base. A quarta rodada incluiu um teste prático. Lidar com uma crise encenada com atores interpretando hóspedes internacionais difíceis. Resolvi em 12 minutos. Os atores saíram do personagem para aplaudir. A rodada final foi a oferta em si. 10 de janeiro de 2024, 15 horas. Marcos empurrou o contrato pela mesa. Diretor de experiência do hóspede, salário base de 285 mil, 500 mil em ações adquiridas ao longo de 4 anos, benefícios completos e um apartamento na cobertura de nossa propriedade principal. Minha mão não tremeu quando assinei meu nome. Bem-vinda à sua verdadeira família, Diana, disse Marcos. Data de início, 1º de março. Depois de sair do meu aniversário desastroso, a crueldade da minha família se transformou em uma campanha completa. A primeira mensagem de texto da minha mãe chegou em poucos minutos. Sua pirralha ingrata. Nós te demos tudo. A mensagem de voz do meu pai foi pior. 31 anos de investimento desperdiçados. Você está morta para nós, Diana. Morta. Victoria, sempre documentarista, já havia postado o vídeo no grupo de WhatsApp da nossa família com a legenda: o momento em que Diana finalmente teve o que merecia. A família extensa se juntou imediatamente. Já estava na hora, escreveu a prima Jennifer. Talvez agora ela cresça. Reação patética, acrescentou o tio Thomas. Nem conseguiu chorar direito. Sentei no meu carro do lado de fora do Chateau Lumière, lendo cada mensagem sem responder. Então dirigi até o Meridian, onde Jean-Pierre, o gerente do restaurante que me conhecia há 5 anos, olhou para o meu rosto e me serviu uma taça de vinho. Noite difícil, Gianna. Minha família acabou de me renegar, disse simplesmente. No meu aniversário, seus olhos se arregalaram. Monduri, sinto muito. Não sinta. Levantei a taça. É o melhor presente que eles já me deram. Meu celular vibrou. Outra mensagem da família. Não se dê ao trabalho de vir para a Páscoa, o Natal ou qualquer evento familiar novamente. Perfeito.
Tirei uma captura de tela de tudo. Provas para mais tarde, embora eles ainda não soubessem disso. David Brennan apareceu de seu escritório. Gianna, acabei de falar com o RH do Grand Plaza. Eles ligaram para verificar suas referências. Ele sorriu. Eu te dei a melhor recomendação da minha carreira. Parabéns pelo cargo de diretora. GPR quase deixou cair a bandeja. Diretora Diana, isso é incrível. Meu celular continuava vibrando com o ódio da família. Amanhã eu começaria minha nova vida. Hoje à noite eu brindaria ao fim da antiga. Levantei-me da mesa de aniversário com a mesma postura que usava ao servir chefes de Estado no Meridiano. Minha família esperava devastação. Em vez disso, eles receberam dignidade. Obrigada a todos por essa clareza, eu disse, vestindo meu casaco com calma deliberada. Desejo a vocês o melhor em seus empreendimentos futuros. A linguagem corporativa, a linguagem deles, fez o rosto da minha mãe corar. Empreendimentos futuros eram os da sua família, eu corrigi. De acordo com este documento, isso terminou às 19h43 desta noite. A câmera de Victoria ainda estava gravando, capturando as expressões atônitas deles em vez das minhas lágrimas. Vocês não podem simplesmente ir embora. Observem-me. Peguei minha bolsa com a carta de renúncia bem guardada dentro dela. Este espetáculo acabou, mas o meu não. O meu começa amanhã de manhã às 9h. Que espetáculo? Perguntou meu pai, levantando-se parcialmente da cadeira. Do que você está falando? Vocês descobrirão em breve. Olhei diretamente para a câmera de Victoria. Certifique-se de salvar essa filmagem. Você vai querer se lembrar desse momento por motivos diferentes dos que imagina. A voz da minha mãe falhou de raiva. Se você sair por aquela porta, Gianna Marie Dixon, você está acabada. Você não terá nada. Eu já tenho tudo o que preciso. Parei na entrada das salas privadas. E mãe, talvez você queira se preparar para a gala de 15 de março de maneira diferente este ano. O programa tem algumas surpresas. A última coisa que ouvi ao sair do restaurante foi o tio Thomas perguntando: o que diabos aconteceu no estacionamento? Meu celular vibrou. David Brennan Graham Plaza acabou de ligar para confirmar sua data de início. Eu disse a eles que você é a melhor contratação que eles já fizeram. Além disso, o próprio Marcus Whitmore ligou para dar as boas-vindas à família que importa. Mal podia esperar pelo dia seguinte. 1º de março de 2024, 9h da manhã. Entrei na sede do Grand Plaza, vestindo um terno novo que custou mais do que minha família achava que eu merecia ter. O segurança sorriu ao me entregar meu crachá executivo. Nível de acesso 9. Acesso a todos os andares, incluindo a suíte. Bem-vinda, diretora Dixon. O Sr. Whitmore está esperando por você. Diretora Dixon, não a filha decepcionante de Robert ou a irmã embaraçosa de Victoria. Apenas diretora Dixon. Meu escritório ficava na unidade de canto do 42º andar, com janelas do chão ao teto, com vista para o horizonte de Chicago. Uma placa com meu nome já estava sobre a mesa. Diana Dixon, diretora de experiência do hóspede. Marcos entrou com um sorriso caloroso. Como você se sente? Como se estivesse voltando para casa, admiti. Sua equipe está esperando na sala de conferências A25 dos melhores do setor, cuidadosamente selecionados de nossas propriedades em todo o mundo. Seu orçamento é de 5 milhões por ano. Sua primeira tarefa? Ele me entregou uma pasta. Prepare o discurso principal para a nossa gala de premiação de excelência em hospitalidade. Em 15 de março. Meu estômago revirou. A gala no Grand Plaza Ballroom? A própria. 500 convidados, CEOs, investidores, mídia. Anunciaremos sua nomeação lá. Ele fez uma pausa. Acredito que sua mãe faça parte do comitê organizador. Eleanor Dixon, co-presidente do comitê de planejamento da gala há 3 anos consecutivos. Ela estaria lá na primeira fila, esperando mais uma noite de networking e ascensão social. Sim, confirmei. Excelente. Quero que você fale sobre serviço autêntico, sobre ver o verdadeiro valor das pessoas, independentemente de seus títulos. Os olhos de Marcos brilharam. Acha que consegue fazer isso? Meu telefone vibrou, era minha mãe ligando. Eu recusei a ligação. Posso lidar com qualquer coisa agora, eu disse. Meu assistente bateu na porta. Diretor Dixon, o escritório de sua mãe ligou 3 vezes. Devo transferir a ligação? Não, eu disse com firmeza. Estou em reuniões o dia todo, o mês todo, na verdade.
Você está pronto para testemunhar o que acontece quando as pessoas que te descartaram têm que assistir ao seu sucesso se desenrolar? Digite sim nos comentários. A próxima parte é o momento pelo qual todos esperávamos. Quando o karma finalmente se completa. Lembre-se de clicar no botão inscrever-se para apoiar o canal. 15 de março, 19 porros. O Grand Plaza Ballroom brilhava com 500 das figuras mais influentes da hotelaria. CEOs de grandes redes, investidores que controlam bilhões, jornalistas da Forbes e do Wall Street Journal, todos reunidos para a noite mais prestigiada do setor. A mesa da minha família ficava na frente e no centro, uma vantagem da posição da minha mãe no comitê. Ela usava seu vestido favorito da Oscar de Lerenta, aquele que guardava para ocasiões em que haveria fotógrafos presentes. O smoking do meu pai era um Armani feito sob medida. Victoria tinha vindo de Nova York, faltando a depoimentos para participar do que minha mãe chamava de evento de networking do ano. Eleanor Sra. Turner, CEO do Turner Hospitality Group, cumprimentou minha mãe com um beijo no ar. Você deve estar muito orgulhosa da Victoria. Soube da fusão em Singapura. Sim, minha mãe suspirou, apontando para Victoria, que seguia nossos passos lindamente. Ela é tudo o que poderíamos desejar em uma filha. Elas não tinham ideia de que eu estava nos bastidores, observando através dos monitores enquanto elas circulavam pela sala. Minha mãe estava contando aos Hendersons sobre a última conquista de Victoria quando percebeu o programa. Seu rosto empalideceu ao ver a agenda da noite. Anúncio especial. Marcus Whitmore, CEO. E abaixo disso, discurso principal, diretora Diana Dixon. Deve ser um engano, ouvia dizer ao meu pai, mostrando-lhe o programa. Diana Dixon, nome comum, mas algo em sua voz vacilou. A linha do tempo era perfeita demais. Meu aviso enigmático sobre 15 de março, o programa que eu havia mencionado. Marcos subiu ao palco para sua apresentação. Minha mãe ainda estava olhando para o programa, seus dedos o segurando com tanta força que o papel amassou. Senhoras e senhores, Marcos começou. Esta noite celebramos não apenas a excelência, mas a transformação. Marcos comandou o palco com a presença de alguém que construiu um império do nada. A sala ficou em silêncio. 500 pessoas influentes penduradas em cada palavra sua. 6 meses atrás ele começou, testemunhei algo notável. Uma crise que poderia ter nos custado milhões, mas que foi tratada com tanta elegância e inteligência que se transformou em uma oportunidade de 50 milhões de dólares. As telas atrás dele exibiram o logotipo do Grand Plaza. Depois mudaram para imagens de nossos hotéis em todo o mundo. A pessoa responsável falava 4 idiomas fluentemente. Compreendia nuances culturais que nossos MBAs de Harvard não percebiam e transformou um CEO irritado em nosso maior parceiro internacional. Minha mãe estava inclinada para a frente com uma expressão incerta. Victoria estava com o celular na mão, gravando como sempre. Essa pessoa não tinha o pedigree típico que costumamos recrutar, continuou Marcos. Não tinha MBA pela Wharton, nem conexões familiares no setor de hospitalidade. O que ela tinha era algo mais raro, uma compreensão intuitiva de que o verdadeiro luxo não é servir a riqueza, é servir a humanidade. Ele fez uma pausa, deixando as palavras serem assimiladas. Trabalhava como recepcionista, ganhando 65 mil por ano, ouvindo diariamente que não era suficiente, que estava desperdiçando seu potencial. Sua voz endureceu um pouco. As pessoas que diziam isso não tinham ideia do que realmente era potencial. O operador da câmera fez uma panorâmica pela plateia. O rosto da minha mãe ocupou uma das telas por um momento. Ela sorria com rigidez, ainda desempenhando o papel de membro orgulhosa do comitê. Esta noite, tenho o orgulho de apresentar o mais novo membro de nossa equipe executiva. Alguém que personifica tudo o que o Grand Plaza representa. Alguém que entende que a excelência não é herdada, é conquistada. As luzes se apagaram um pouco. Meu coração batia forte nos bastidores. Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas à nossa nova diretora de experiência do hóspede. Por favor, deem as boas-vindas a Diana Dixon. Os holofotes me iluminaram quando saí dos bastidores. Eu havia escolhido minha roupa com cuidado. Um vestido valentino preto que sussurrava, em vez de gritar, sucesso. O colar de pérolas da minha avó,
que minha mãe dizia que eu ainda não merecia, e o broche executivo que Marcos me entregaria no palco. O salão explodiu em aplausos. Depois ecoou com suspiros de reconhecimento a decepção da anfitriã do Meridian, a outra filha de Robert Dixon, Eleanor. Mas não olhei para eles primeiro. Olhei para as câmeras, para os jornalistas, para os CEOs que agora me viam como eu realmente era. Então encontrei a mesa da minha família. A taça de champanhe da minha mãe escorregou dos seus dedos, estilhaçando-se na mesa. O som ecoou no silêncio repentino. A boca do meu pai abriu-se e fechou-se como um peixe a bocejar por ar. O telefone de Victoria caiu de suas mãos, batendo em seu prato, ainda gravando a toalha de mesa. Caminhei com a mesma postura que aprendi servindo seus amigos, a mesma graça que eles diziam ser desperdiçada em apenas uma anfitriã. Marcos me encontrou no centro do palco, prendendo o crachá executivo em meu vestido, com uma cerimônia deliberada. O diretor Dixon já transformou nossas métricas de experiência do hóspede em 15% em apenas 2 semanas, anunciou ele. Ela é a razão pela qual a Yamamoto Corporation escolheu o Grand Plaza para sua expansão de 50 milhões na América do Norte. As telas atrás de nós exibiam meu retrato oficial, meu novo cargo, meu escritório. Então, em um momento devastador, uma foto do jantar da Yamamoto. Eu conversando com o CEO, enquanto minha família estava sentada à mesa, alheia ao acordo que estava sendo feito a menos de 1 metro de distância. O rosto da minha mãe ficou pálido, depois cinza. Ela agora sabia. Todos sabiam. Subi ao palco com a mesma calma que mantive durante anos de jantares em família, nos quais eu era o alvo das piadas. O microfone estava claro, minha voz firme. Obrigado, Marcos, e obrigado ao Grand Plaza por ver o que os outros não viram. Deixei meus olhos percorrerem a sala, parando brevemente na mesa da minha família. Esta noite quero falar sobre o verdadeiro significado do serviço. O público se inclinou para frente. Minha mãe ficou paralisada com as mãos cerradas no colo. Durante 5 anos servi mesas no Meridian. Aprendi que cada pessoa que entra pela nossa porta traz uma história, uma necessidade, uma esperança de como quer se sentir. A verdadeira hospitalidade não tem a ver com títulos impressionantes ou diplomas de prestígio. Tem a ver com ver as pessoas, ver realmente. Cliquei no meu primeiro slide. O novo programa de treinamento que desenvolvi. É por isso que estou lançando a iniciativa de liderança da linha de frente do Grand Plaza. Treinaremos 100 funcionários da linha de frente anualmente, promovendo internamente, reconhecendo que a excelência muitas vezes vem de lugares inesperados. A sala explodiu em aplausos. Vários CEOs estavam tomando notas. Uma mensagem em vídeo foi exibida nas telas. O próprio CEO Yamamoto, Diana Dixon, entendeu nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos. Ela representa o futuro da hospitalidade internacional. O Grand Plaza tem sorte de tê-la, continuei. Aprendi ao servir milhares de hóspedes que o respeito não tem a ver com o tamanho da conta ou com as marcas de grife. Tem a ver com reconhecer que cada interação é uma oportunidade de fazer alguém se sentir valorizado. O rosto do meu pai estava roxo. Victoria digitava furiosamente em seu celular, provavelmente tentando controlar a narrativa. Esta noite, nos comprometemos a redefinir o serviço de luxo, não como subserviência, mas como expertise, não como hierarquia, mas como humanidade. A ovação de pé começou no fundo e avançou como uma onda. No momento em que saí do palco, minha família correu em minha direção como mísseis teleguiados. Minha mãe chegou primeiro, com seu crachá balançando enquanto agarrava meu braço. Diana, como você não nos contou? Sua voz estava aguda, com uma confusão desesperada. Contar a vocês? Eu gentilmente tirei a mão dela do meu braço. Eu estava desanimada, lembra? 28 de fevereiro, 19h43. Você filmou. Aquilo foi apenas... Estávamos tentando motivá-la. A tentativa de explicação do meu pai não surtiu efeito. Tirei a carta de renúncia da minha pasta. Eu a trouxera especificamente para este momento. Suas assinaturas sugerem o contrário. Muito claramente, na verdade. Papel de qualidade jurídica também. Victoria se adiantou. Você não pode fazer isso com a família? Isso é cruel. Cruel? Mantive minha voz profissionalmente modulada, ciente da multidão que nos observava. É como dar a alguém uma carta de renúncia,
como presente de aniversário, enquanto filma sua reação. Isso é diferente. A voz da minha mãe falhou. Somos sua família. Éramos, eu corrigi novamente. Vocês tomaram essa decisão. Eu simplesmente aceitei seus termos. A segurança apareceu ao meu lado. Marcos havia previsto isso. Diretor Dixon, está tudo bem? Essas pessoas estão causando distúrbios, eu disse calmamente. Eles não estão na minha lista de contatos aprovados. O suspiro da minha mãe foi audível. Gianna, por favor. As pessoas estão observando. Sim, estão. Acenei para o fotógrafo do tribuno que a capturou sendo guiada pela segurança. Seu crachá do comitê não vai te ajudar aqui, mãe. Este é o meu local agora. Enquanto a segurança os escoltava para fora, ouvi meu pai dizer para quem quisesse ouvir. Houve um mal-entendido. Ela é nossa filha. Não. Eu disse alto o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. Eu sou a diretora do Grand Plaza. Vocês se certificaram de que eu não fosse mais sua filha. O fotógrafo do Chicago Tribune capturou tudo. O rosto chocado da minha mãe, a intervenção da segurança, os gestos desesperados do meu pai. Pela manhã, a imagem estava na primeira página da seção de negócios, com o título O segredo vergonhoso da família da presidente da instituição de caridade acima da dobra. O artigo detalhava a interrupção da gala, minha promoção, e incluía uma citação de uma fonte anônima sobre um aniversário que saiu pela culatra de forma espetacular. Meu telefone mostrou as consequências imediatas. O site da Fundação Eleanor ficou fora do ar devido ao tráfego intenso. 3 grandes doadores, Henderson Corp, Mitchell Enterprises e Blackwood Trust, divulgaram declarações reavaliando sua parceria com a Fundação. Juntos, eles representavam 40% do orçamento anual. A reunião de emergência do Conselho da Fundação foi marcada para amanhã de segunda-feira. A agenda vazou para a mídia. Voto de desconfiança. Eleanor Dixon. A empresa de Victoria, Baker & Associates, emitiu um memorando interno sobre a manutenção de padrões profissionais na conduta pessoal. Ela foi discretamente transferida da fusão de Singapura para a revisão de documentos. A parceria pela qual ela havia trabalhado por 7 anos foi adiada indefinidamente. A empresa do meu pai teve uma queda de 2% nas ações no fechamento do mercado na segunda-feira. O conselho da Thames Corporation expressou preocupação com o julgamento da liderança e a estabilidade familiar, afetando a imagem corporativa. O grupo da família no WhatsApp implodiu. Prima Jennifer, isso é humilhante. Como você não sabia? Tio Thomas, todos nós estamos sendo questionados sobre isso em nossos clubes. Tia Patrícia, meu almoço beneficente foi cancelado. Disseram que a associação era problemática. Enquanto isso, meu LinkedIn explodiu com parabéns. As ações da Grand Plaza subiram 3% com a notícia da minha contratação e a cobertura positiva viral. Marcos me encaminhou um e-mail da embaixada japonesa. Gostaríamos de discutir a possibilidade do diretor Dixon liderar nosso programa de intercâmbio de treinamento em hospitalidade. Os números não mentiam. A crueldade deles lhes custou tudo. Minha dignidade me rendeu mais. Segunda-feira, 18 de março. 3 dias após a gala, o Conselho da Fundação votou por unanimidade. Eleanor Dixon foi destituída do cargo de presidente, com efeito imediato. O comunicado à imprensa citou conduta incompatível com os valores da Fundação e danos às relações com os doadores. A carta de demissão da minha mãe, que vazou poucas horas depois, era uma obra-prima de humildade forçada. Assumo total responsabilidade pelas questões pessoais que afetaram a reputação da Fundação. Na terça-feira, o efeito dominó continuou. Ela perdeu seu cargo no Conselho do Instituto de Arte. A Aliança Sinfônica Feminina pediu que ela tirasse uma licença sabática. O clube universitário revogou sua filiação enquanto aguardava uma revisão. Meu pai enfrentou seu próprio julgamento. O conselho da Thames Corporation sugeriu fortemente que ele se aposentasse antecipadamente para perseguir outros interesses. O paraquedas dourado foi, na melhor das hipóteses, bronze, 1/3 do que ele teria recebido em 2 anos. A imagem cuidadosamente cultivada de Victoria desmoronou no LinkedIn. Sua postagem sobre valores familiares nos negócios foi inundada com comentários sobre o vídeo de renúncia que alguém havia vazado. Baker e associados a transferiram para o escritório de Cleveland.
Uma sentença de morte profissional para alguém que havia construído toda a sua rede de contatos em Chicago. A família extensa se distanciou como se meu fracasso fosse contagioso, ao contrário. Os mesmos parentes que haviam rido do vídeo de renúncia agora fingiam que nunca o haviam recebido. Tia Patrícia disse a todos que ela o havia saído antes da sobremesa. Tio Thomas alegou que ficou chocado, mas foi educado demais para intervir. Meu telefone mostrava 53 chamadas perdidas da minha mãe, 41 do meu pai, 97 mensagens de texto da Victoria, todas bloqueadas por mim a meu pedido. O advogado da família ligou para o meu escritório. Seus pais estão perguntando sobre a modificação do documento de renúncia. Por que eu modificaria um presente? Perguntei. Já o emoldurei. Minhas métricas do primeiro mês no Grand Plaza superaram todas as projeções. A satisfação dos hóspedes aumentou 15%, o maior aumento na história da empresa. O segredo? Tratei cada hóspede da maneira como gostaria de ser tratada pela minha própria família, com respeito genuíno. O contrato de expansão da Yamamoto foi fechado em 50 milhões, com o CEO Yamamoto insistindo que eu supervisionasse pessoalmente o programa de integração cultural. Minhas habilidades linguísticas e compreensão da etiqueta nos negócios internacionais, coisas que minha família descartou como truques de salão, agora valiam milhões. A Forbes ligou na terça-feira. Vamos apresentá-lo em nossa edição dos 40 líderes da hospitalidade com menos de 40 anos. Podemos discutir sua trajetória de recepcionista a diretor? O artigo foi publicado com a manchete: Dixon prova que a experiência supera o pedigree de Trump. Eles usaram uma foto da gala. Eu no pódio, confiante e composto, enquanto os rostos chocados da minha família apareciam borrados ao fundo. O apartamento na cobertura que Marcos incluiu no meu pacote custava 8 mil por mês se fosse alugado normalmente. 42º andar, vista para o Lago Michigan, serviço de limpeza diário. Eu dei meu primeiro jantar lá para meus verdadeiros apoiadores, David Brennan, Jean-Pierre, a equipe do Meridian que viu meu valor quando meus parentes de sangue não conseguiram. Minha equipe cresceu de 25 para 40 pessoas. Lançamos parcerias com escolas de hotelaria, oferecendo estágios remunerados para estudantes de origem da classe trabalhadora. A Bolsa Diana Dixon financiaria 5 bolsas integrais por ano. A reunião trimestral do conselho trouxe outra surpresa. Giana, seu impacto tem sido extraordinário, anunciou Marcos. Com efeito imediato, você está promovida a diretora sênior. Seu novo salário base é de 400 mil. Minha mãe ficaria sabendo disso, é claro. Todos na comunidade empresarial de Chicago ficariam, mas ela teria que ler sobre isso no Tribune, como todo mundo. As tentativas de reconciliação começaram quase imediatamente, cada uma mais desesperada que a outra. Um enorme buquê chegou ao meu escritório na segunda-feira de manhã. Orquídeas brancas, minhas favoritas, que minha mãe de repente se lembrou depois de anos me comprando rosas amarelas, às quais sou alérgica. O cartão dizia: "Estamos muito orgulhosos de você. Com amor, mamãe e papai." Pedi à minha assistente para devolvê-las com uma nota, dizendo que eu não morava mais nesse endereço. Meu pai tentou enviar um e-mail para minha conta do trabalho. Ela já havia bloqueado todos os domínios da família Dixon, conforme minha solicitação de segurança. A resposta automática foi profissional. Este remetente não está autorizado a entrar em contato com a diretora Dixon. O pedido de conexão da Victoria no LinkedIn ficou pendente no purgatório. Sua mensagem dizia: "Giana, precisamos conversar." Isso foi longe demais. Família é família. Cliquei em recusar sem responder. Na terça-feira, eles apareceram no saguão do Grand Plaza. Observei pelos monitores de segurança enquanto eles exigiam me ver. "Onde estão os pais dela?" insistiu minha mãe com o segurança. "Sinto muito", respondeu o segurança, verificando sua tela. "Vocês não estão na lista de visitantes aprovados da diretora Dixon." "Isso é ridículo", a voz do meu pai ecoou no saguão de mármore. "Somos a família dela." O chefe de segurança Tom se aproximou deles. "Senhor, senhora, preciso que vocês saiam." As instruções da diretora Dixon eram muito claras. Eles tentaram mais 2 vezes naquela semana. A cada vez, a segurança ficava menos paciente. Na terceira vez, Tom mencionou acusações de invasão. Minha mãe recorreu a conhecidos em comum. A senhora Henderson ligou.
Sua mãe está arrasada, Diana. Ela deveria ter pensado nisso antes de assinar os papéis de renúncia, respondi. Até Marcos recebeu ligações. Seu pai ofereceu uma doação significativa para conseguir uma reunião com você. Ele me disse divertido. Eu respondi. O Grand Plaza não aceita subornos. Os limites eram muito claros. Sem contato, sem exceções, sem reconciliação, sem responsabilidade. E talvez nem mesmo assim, 6 meses depois, em setembro de 2024, minha vida havia se transformado de forma irreconhecível. A promoção para diretora sênior veio acompanhada de um lugar na mesa executiva, reportando-se diretamente ao conselho. Michael e eu estávamos namorando há 3 meses. Ele era cirurgião cardíaco no Northwestern Memorial, alguém que entendia de longas jornadas de trabalho e decepções familiares. Nós nos conhecemos em um baile de gala beneficente, um evento para o qual minha mãe não era mais convidada. Eles realmente te renegaram por ser uma anfitriã? E ele perguntou no nosso primeiro encontro. A melhor coisa que já me aconteceu, respondi falando sério. A compra do apartamento na Lakeshore Drive foi fechada na terça-feira. Vismede 8 andar, 3 quartos, comprado com meu próprio dinheiro. Sem fundo familiar, sem coassinatura dos pais, apenas Diana Dixon na escritura. Eu criei a bolsa de estudos Dixon Hospitality. Meu nome, minhas regras, meu dinheiro. 5 estudantes de origem da classe trabalhadora frequentariam a escola de hotelaria com financiamento integral. A primeira beneficiária foi uma jovem do sul da cidade, cujos pais limpavam escritórios. Ela me lembrava de mim mesma antes de aprender a pedir desculpas por existir. As novidades da família chegavam através da rede de fofocas de Chicago. Meus pais estavam se divorciando. 34 anos de casamento se dissolveram em culpas mútuas. Minha mãe se mudou para a Flórida para dar aulas de yoga e se encontrar. Meu pai ficou em Chicago, mas vendeu a mansão em Lincoln Park. Não tinha como mantê-la com sua aposentadoria reduzida. O escritório solo de Victoria enfrentava dificuldades. Sem o nome da família para abrir portas, ela descobriu o que significava conquistar clientes apenas por mérito próprio. Meu telefone mostrava 200 mensagens não lidas deles, todas arquivadas automaticamente em uma pasta que eu nunca abriria. O melhor indicador do meu crescimento. Eu não me sentia mais justificada, apenas livre. Pronto para jantar? Michael perguntou chegando ao meu escritório. Sempre eu disse, deixando minha placa de diretor para trás sem pensar 2 vezes. 28 de fevereiro de 2025. Um ano após o jantar de renegação, sentei-me em meu escritório de canto revisando o anúncio. Meu noivado com Michael, o pedido de casamento em Paris no ano novo, o casamento em junho planejado, para o jardim da cobertura do Grand Plaza. O aumento de 40% elevou minha remuneração para 560 mil. A carreira de executiva não era mais uma possibilidade, mas um cronograma. 2 anos, prometeu Marcos. Minha mãe tentou uma última abordagem por meio da senhora Wellington, sua antiga amiga do circuito de caridade. Eleanor só quer se redimir, querida. Ela mudou. Isso é maravilhoso para a jornada dela, respondi. Desejo tudo de bom para ela. O evento do setor era na semana seguinte, o American Hospitality Awards. Minha família estaria lá. Victoria estava desesperadamente fazendo contatos para salvar seu consultório. Eu os veria do outro lado do salão de baile e ofereceria o mesmo aceno profissional que daria a qualquer estranho. Minha terapeuta me ajudou a entender. O perdão não exigia reconciliação. Eu poderia liberar a raiva sem abrir a porta. Você construiu algo notável, ela observou. Não apesar deles, mas porque você finalmente escolheu a si mesmo. A carta de renúncia estava emoldurada no meu escritório, entre a minha matéria na Forbes e o meu diploma da Northwestern. Os visitantes sempre perguntavam sobre ela. É o meu certificado de liberdade, eu explicava. O dia em que minha família me deu permissão para ter sucesso sem eles. Alguns ficavam chocados. Outros entendiam imediatamente. Aqueles que também foram considerados insuficientes por pessoas que deveriam ter visto tudo. Michael entendeu melhor. Sua própria família o havia rejeitado por escolher a medicina, em vez do negócio de construção da família. Somos órfãos profissionais, ele brincava. Quem construiu famílias melhores? Ele estava certo.
Minha família escolhida, David, Marcos, minha equipe, Michael, eles me viram. Realmente me viram. Isso valeu mais do que o sangue jamais valeu. A jornada de filha renegada à diretora sênior me ensinou mais sobre sucesso do que qualquer MBA poderia ter ensinado. O sucesso não era provar que minha família estava errada. Era provar que eu estava certa. Eu não os odiava mais. O ódio exigia energia que eu preferia investir em outras coisas. Eles eram apenas pessoas que confundiam linhagem com amor, status com valor, controle com cuidado. Meu trabalho tinha evoluído além da vingança pessoal. O grupo de apoio profissional a órfãos se reunia mensalmente na sala de conferências do Grand Plaza. Agora eram 40 membros, todos pessoas de grande sucesso que tinham ouvido que não eram suficientes das pessoas que deveriam ter sido seus incentivadores. Família não é com quem você nasce, eu disse a eles. É quem aparece quando você está se tornando quem você foi destinado a ser. O agente literário ligou novamente. Sua história pode ajudar milhões de pessoas. Giana, de renegada a diretora, ela se escreve sozinha. Talvez, mas primeiro eu tinha mais 5 bolsas de estudo para financiar, um casamento para planejar, uma empresa para ajudar a liderar. Às vezes pensava na minha família, geralmente motivada por pequenas coisas. Um almoço entre mãe e filha em mesas próximas, irmãs fazendo compras juntas, danças entre pai e filha em casamentos. A dor estava lá, mas silenciada como uma lesão antiga que só doía quando chovia. Eles me deram um presente, na verdade não a herança ou as conexões que achavam que os tornavam valiosos, mas a liberdade. Liberdade de buscar uma aprovação que nunca viria. Liberdade de me encolher para me encaixar na definição estreita de sucesso deles. Liberdade para descobrir que eu já era suficiente. Sempre fui suficiente, só que nunca para eles. Pronta para a reunião do conselho? Perguntou minha assistente. Eu estava alisando meu vestido, usando as pérolas da minha avó que eu havia reivindicado, apesar de minha mãe dizer que eu ainda não as havia conquistado. Eu havia conquistado tudo agora, nos meus próprios termos. Os boatos nos círculos de elite de Chicago eram eficientes. No outono de 2025, o quadro completo do colapso da minha família havia surgido através de conversas sussurradas no clube de campo e atualizações no LinkedIn. O divórcio dos meus pais foi finalizado em julho. A fortuna da família, já diminuída pela aposentadoria forçada do meu pai, foi dividida de forma desigual. Minha mãe ficou com o apartamento na Flórida e metade dos investimentos restantes. Meu pai ficou com o apartamento em Chicago, um de 2 quartos em Lakeview, muito diferente do luxo de Lincoln Park. Eleanor Dixon voltou a ser Eleanor Matthews, dando aulas de yoga ao nascer do sol para aposentados em Boca Raton. Seu Instagram, que antes exibia galas de caridade e produtos de grife, agora apresentava citações sobre meditação e o nascer do sol na praia. Encontrando a mim mesma depois de perder tudo, dizia uma legenda. Os comentários estavam desativados. Robert Dixon prestava consultoria em tempo parcial para pequenas empresas que não conheciam sua história. Seu LinkedIn discretamente removeu a Thames Corporation de seu cargo atual. Sua última postagem sobre abraçar a mudança recebeu 12 curtidas. A empresa de Victoria fechou oficialmente após 8 meses. Seus últimos 3 clientes foram embora, quando um concorrente compartilhou o vídeo de renúncia durante uma apresentação, questionando seu julgamento e valores familiares. Ela se mudou definitivamente para Cleveland, trabalhando como advogada contratada por 1/3 do seu salário anterior. O grupo da família no WhatsApp foi excluído. A reunião anual da família Dixon foi cancelada. Não havia pessoas suficientes confirmando presença. A ironia não passou despercebida por mim. Eles me renegaram para proteger sua imagem, seu status, sua preciosa reputação familiar. Ao fazer isso, destruíram os 3. A carta de renúncia que assinaram com tanta certeza tornou-se uma nota de suicídio para a dinastia Dixon. Eles me cortaram como um câncer, sem perceber que eu era o único tecido saudável que restava. A carta que me deram tornou-se meu documento de libertação, disse a Michael durante o jantar, e sua sentença de destruição. Então, aqui estamos. Se você está assistindo a isso, talvez seja a decepção da família, aquele que não se encaixa no molde,
aquele cujos sonhos não correspondem às exigências deles, aquele que eles toleram nos feriados, mas nunca comemoram. Seu valor não é determinado pela validação deles. Leia isso novamente. Passei 31 anos acreditando que estava falhando, porque não me encaixava na definição de sucesso deles. Acontece que a definição deles era o fracasso. Sucesso não é um título ou uma faixa de imposto. É se tornar quem você foi destinado a ser, não quem eles exigem que você seja. Às vezes, perder pessoas tóxicas é a única maneira de vencer. Minha família não me abandonou. Eles me libertaram. A carta de renúncia que eles redigiram para me humilhar se tornou minha permissão para voar. Não espere por desculpas que talvez nunca venham. Não se diminua para se encaixar em espaços que nunca foram feitos para você. Não deixe que a incapacidade deles de ver o seu valor o convença de que ele não existe. Crie sua própria família. A minha inclui um chefe que viu potencial onde outros viam problemas, colegas que se tornaram torcedores, um parceiro que me ama incondicionalmente. Essas pessoas me escolheram. Isso é mais importante do que o laço sanguíneo jamais foi. Fui rejeitada aos 31 anos. Foi o melhor presente que minha família já me deu. Eles pensaram que estavam me tirando da história deles. Em vez disso, eles me libertaram para escrever a minha própria história. E essa história é um best-seller. A sua história também pode ser. Você só precisa ser corajoso o suficiente para pegar a caneta, estabelecer seus limites, escolher o seu valor, construir a sua vida. A família que você escolhe vale mais do que a família em que você nasceu. Acredite em mim, sou a prova viva disso. Se esta história ressoou em você, compartilhe-a com alguém que precise ouvir que seu valor não é determinado pela aprovação da família. Inscreva-se para ouvir mais histórias sobre a vitória sobre relacionamentos tóxicos. Deixe um comentário sobre suas próprias vitórias ao estabelecer limites. Vamos criar uma comunidade de apoio. E lembre-se, às vezes a família que você escolhe vale mais do que a família em que você nasceu. Até a próxima!